resolver agora a questão 5. Diz o seguinte: na figura abaixo, A, B, C, D, E, F são vértices de um hexágono regular inscrito numa circunferência de raio 1 metro e centro O. Tá? Então, A, B, C, D, E, F e A formam um hexágono regular. Tá? E essa circunferência aqui tem raio 1. Tá? Se ACE, então ACE e BDF, tá? São triângulos equiláteros, então a área da parte sombreada nessa figura em metros quadrados é igual a quanto? Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar essa figura aqui e vamos desenhar aqui, porque ver o que a gente consegue encontrar. Ó, aqui nós temos o raio que mede 1, tá? Aqui nós temos o seguinte, ó, se eu traçar aqui esse diâmetro, nós teremos aqui o seguinte, ó, como esse ângulo aqui, como um hexágono regular, né, formado por 6 triângulos equiláteros, então esse ângulo aqui, ele mede 60 graus, esse ângulo também mede quanto? 60 graus. Então, esse triângulo aqui, ó, como esses ângulos aqui são iguais, e esse triângulo AEC, ele é equilátero também, esse ângulo aqui, obviamente, é de 60 graus, e esse ângulo também é de 60 graus. Logo, nós temos que esse segmento aqui, ó, ele é paralelo a EC, o que torna esse triângulo aqui, ó, um triângulo semelhante ao triângulo maior. Logo, ele também é um triângulo equilátero, tá? Como a altura desse triângulo equilátero aqui, eu vou chamar aqui de P e aqui de M, tá? Então, esse triângulo APM, ele é equilátero, certo? Então, se é um triângulo equilátero, a sua altura é 1. A altura do triângulo equilátero é ao lado, raiz de 3 sobre 2. Então, o dobro, 2 vezes 1, 2, que é igual a L raiz de 3. L é igual a 2 sobre raiz de 3. Vou agora racionalizar, multiplicando pela raiz de 3. Em cima e embaixo. Então, eu vou ter aqui agora 2. L é igual a 2 raiz de 3 sobre 3. Então, esse aqui é o lado do triângulo APM, tá? Triângulo também equilátero. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular OM, tá? OM, por que calcular OM? Pelo seguinte, ó, OM, ele é a medida, essa medida aqui, ó, o lado desse triângulo equilátero aqui, tá? Nota o seguinte, ó, OM, ele é a metade do lado do triângulo APM. Então, vai ficar o seguinte, ó, o lado vai ser esse aqui, ó, o dobro, né, o diâmetro, ele é igual a 2 raiz de 3 sobre 3. Eu posso aqui agora cortar aqui o 2, ó. Então, nós temos o seguinte, que o raio é igual a raiz de 3 sobre 3. Ou seja, o raio é igual a M. Então, OM é igual a raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Então, nosso próximo passo é o seguinte. Eu quero agora calcular essa área aqui, ó. Calcular essa área bem aqui. Ó, bem aqui, ó. Essa área roxa aqui. Esse é o meu objetivo. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou calcular a área desse setor aqui. Opa. Aqui, ó. Esse setor circular. Tá? Calculo a área do setor e subtraio a área, ó. A área do setor de roxo. Vou ampliar aqui para você ver, ó. A área do setor. E vou subtrair aqui, ó, essa área do triângulo. Tranquilo? Logo, vou fazer o seguinte, ó.
a área do setor circular, calculada da seguinte forma. Ó, a área do setor é igual a alfa, que é o ângulo de abertura, vezes π, vezes o raio ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 360 graus. Nesse caso, como esse triângulo aqui, ó, ele tem um ângulo aqui, esse setor, né? Tem um ângulo de 60 graus, então vai ficar assim, ó, 60 graus, vezes π, vezes o raio é igual a raiz de 3 sobre 3, então raiz de 3 sobre 3 é elevado ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 360 graus. Eu vou simplificar por 60 em cima e embaixo, tá? E vai ficar assim agora, ó. Vai ficar que a área do setor é igual a π vezes 3 sobre 9. Tudo isso aqui dividido por 6, tá? Simplificando aqui, vai ficar assim, ó, π sobre 3 dividido por 6, que é a mesma coisa que π sobre 3, divisão de frações, tá? Repita a primeira fração, vou multiplicar pela inversa da segunda. Então, aqui, vezes 1 sobre 6. Então, a área do setor é igual a π sobre 18. Vou fazer o que agora? Vou subtrair da área de quem? Da área do triângulo, tá? Então, vai ficar assim, ó, a área do triângulo equilátero, deixa eu fazer aqui, ó, a área do triângulo, vou chamar aqui de triângulo menor, tá? A área desse triângulo aqui, triângulo menor não, triângulo mesmo, né? É igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do triângulo é igual... O lado do triângulo é raiz de 3 sobre 3. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, vezes a raiz de 3, tudo isso aqui, sobre 4. Vamos lá. A área do triângulo é igual a 3 sobre 9, vezes a raiz de 3. Tudo isso dividido por 4. Então, a área do triângulo é igual a raiz de 3 sobre 3 dividido por 4. Então, a área do triângulo é igual a raiz de 3 desculpa, sobre 12, tá? Então, essa área aqui, ó, deixa eu trocar de cor aqui. Essa área aqui, ela é igual ao quê? A área do setor menos a área do triângulo. A área do setor é π sobre 18, menos a área do triângulo, acabei de calcular, raiz de 3 sobre 12, tá? Agora, próximo passo vai ser o seguinte. O próximo passo eu vou fazer o seguinte. A área sombreada, essa área sombreada, vai ser a área desse triângulo aqui, ó, menos a área branca, certo? Então, é a área do triângulo menos a área branca. E isso, no caso, 6 vezes, não é isso aí? Então, repara que como os triângulos são equiláteros, né? Esse lado aqui é igual à área desse triângulo aqui, ó. Certo? Ou seja, é pegar a área do triângulo, isso aqui, ó, 6 vezes, deixa eu trocar de cor, aqui, ó, é 6 vezes a área do triângulo, que é essa aqui, ó, raiz de 3 sobre 12, e subtrair da área branca, tá? A dessa área roxa aqui, né? Dessa área aqui. Ou seja, a área é essa aqui, ó, é π sobre 18 menos raiz de 3 sobre 12. Vamos lá. 6 que multiplica. Só vou fazer o jogo de sinal aqui logo. Menos π sobre 18. Mais raiz de 3 sobre 12. Tá? Então vai ficar assim, ó. Quando eu fizer a soma, raiz de 3 sobre 12 mais raiz de 3 sobre 12, vai ficar assim, ó. Vai ficar o dobro
de raiz de 3 sobre 12 menos π sobre 18. Então, quando eu multiplico 6, vai ficar 12 raiz de 3 sobre 12 menos 6π sobre 18. Então, aqui é igual a raiz de 3 menos π sobre 3. Portanto, a resposta correta é a letra A. Tranquilo? Próxima questão. Questão 6. Considere os círculos abaixo de centro O e raio 4R, tá? Cujos diâmetros são divididos em 8 partes iguais. Tá? Sabe-se que todos os arcos traçados nas 4 figuras são arcos de circunferência cujos diâmetros estão contidos no segmento AB. Tá? Então, vamos lá. Temos aqui, ó, figura 1, 2, 3, 4. Sobre as áreas S1, S2, S3 e S4 rachuradas nas figuras 1, 2, 3 e 4, respectivamente, pode-se afirmar que... Então, temos aqui uma comparação entre as áreas, né? S1, S2, S3, S4. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular essa área 1 aqui, tá? Vamos lá. Essa área sombreada aqui, essa área aqui, ó, ela corresponde à área do semicírculo de raio 4R menos a área desse semicírculo aqui branco, ó, de raio 3R, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3R, tá? Então, e essa parte aqui de baixo corresponde ao semicírculo de raio R, tá? Então, vou fazer aqui a soma, tá? Vou fazer o seguinte, vamos lá. Então, eu vou printar aqui, só para a gente separar melhor, poder rabiscar aqui melhor, tá? Aqui, ó. Então, vamos lá. Vem comigo. Aqui, primeiro essa área aqui, ó. Essa área é a área do semicírculo de raio 4R. Então, vai ficar π, aqui, ó. Ficar π vezes 4R ao quadrado, dividido por 2, tá? Que é o semicírculo. Menos π vezes 3R ao quadrado, dividido por 2 também, que é um semicírculo. Note o que? Aqui nós temos, ó, 3R e aqui, ó, também 3R, tá? Então, um semicírculo de raio 3R. Vai ficar assim, ó, vai ficar 16R ao quadrado π sobre 2 menos 9 R ao quadrado π sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. Quando eu subtraio, vai ficar 16 menos 9, vai dar 7, né? 7R ao quadrado π sobre 2. Tranquilo? Agora, eu vou calcular essa área bem aqui, ó. Ela corresponde... Deixa eu só trocar de cor para não confundir, tá? Olha só, essa área corresponde a um semicírculo de raio R. Então, é π, ó, é π vezes... rapaz, vamos lá. π vezes R ao quadrado, dividido por 2. Então, quando eu somar as duas áreas, vai ficar assim, ó. 7R ao quadrado π sobre 2, mais R ao quadrado π sobre 2. Ou seja, vai dar 8π R ao quadrado dividido por 2, que é igual a 4π R ao quadrado. Então, na figura 1, a área é essa aqui. A área é 4π R ao quadrado. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer o seguinte.
na figura, eu vou fazer a figura S1, vou fazer a figura 2. Vamos para a figura 2, olha só. A figura 2, perceba o seguinte, essa área aqui, ó, essa área rachurada, ela é igual ao seguinte, aqui nós temos 4R, aqui também 4R, ou seja, se eu transportar essa área aqui para cá, essa parte branca, vai ficar isso aqui, ó, vai ficar essa região aqui, tá? E o restante pintado de cinza, certo? Então, aqui, ó, o que acontece? Vai ficar essa região aqui, ó. E essa região branca, certo? Ou seja, eu posso aqui esquecer essa parte aqui que eu transportei para cá, já que os raios são, né, do mesmo tamanho aqui. Então aqui, ó, eu posso esquecer essa parte aqui de baixo e fazer a conta aqui em cima. Ou seja, vai ser, na figura 2, vai ser o seguinte, vai ser a área desse semicírculo aqui, ó, ele tem raio 3R também. Então vai ser o seguinte, ó, vai ser, aqui, ó, na figura 2, a área vai ser o seguinte, vai ser o semicírculo de raio 3R menos o semicírculo de raio R. Então vai ficar assim, ó, ficar 9πr ao quadrado menos πr ao quadrado. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Tá? Então vai ficar assim, ó, 8πr ao quadrado dividido por 2, que é igual a 4πr ao quadrado. Então, jovem, o que acontece? A área da figura 2 é igualzinha à área da figura 1. Tá? É igual. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a área 4, beleza? A área 4 é o seguinte, ó, repara que nós temos aqui, ó, um semicírculo de raio 2R e aqui 2R, tá? Aqui, ó, 2R, beleza? E aqui também outro semicírculo. Ou seja, se eu transportar essa figura aqui, ó, esse semicírculo para cá para baixo, vou formar o quê? Vou formar um círculo completo. Então vai ser um círculo de raio 2R, tá? Menos o quê? 2 círculos de raio R. Tranquilo? Então vai ser isso aqui, ó. A área 4 vai ser isso aqui, ó. Vai ser a área de um círculo de raio 2R, então vai ser π vezes 2R ao quadrado, menos 2 círculos, a área de 2 círculos de raio R. Certo? Então vai ficar assim, ó, 4πr ao quadrado menos 2πr ao quadrado. Ou seja, aqui vai ficar 2πr ao quadrado. Então, essa aqui é a área 4. Então, o que acontece? Vamos verificar aqui as alternativas. A letra C afirma que a área 4 é a metade da área 2. Ou seja, 2πr ao quadrado realmente é a metade da área 2. Então, a resposta correta, letra C. Beleza?